E qual será o sinal da tua vida e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: cuidado que ninguém se engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumor de guerra, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas acontecem, mas não é o fim. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Amados irmãos, nós vimos em rápida palavra um texto aqui citado, que quando Jesus estava aqui ainda na terra, junto com seus discípulos e a multidão, e certa vez Jesus chegou-se e sentou-se num lugar chamado Simão das Oliveiras, e alguns discípulos gostavam de fazer a pergunta para Jesus, e Jesus respondia. E esse dia Jesus estava aqui quando os discípulos chegaram, e perguntaram-se a Jesus, quais sinais que haverão da vida de Jesus Cristo quando ele voltar para buscar a sua igreja, E aí nós vemos Jesus citando alguns sinais, que os sinais também nós vivemos hoje atual, que haveria guerra, terremoto, haveria pessoas se fazendo como Cristo, e muitos se enganarão a si mesmo. Então nós vivemos tudo isso, irmãos, numa época que Jesus falou há muitos anos atrás. Agora nós estamos vivendo a época que está acontecendo. Hoje nós olhamos na televisão, nas redes sociais, tudo que nós olhamos de notícias, irmãos, é o que Jesus falou. Nós olhamos hoje mesmo, eu mandei um vídeo aqui para o teu pastor, a perseguição na Nigéria, por causa do amor de Jesus Cristo. Quantas pessoas estão sendo mortas, estão sendo enterradas por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmão Davi, isso é de espantar, sim, mas a Bíblia falou muitos anos atrás, que Jesus Cristo, mesmo Jesus que falou estas palavras, ele diz que por causa do meu nome, muitos ficarão bravos, muitos me odiarão, muitos destruirão aqueles que servem ao meu nome. Então, irmãos, por causa do nome de Jesus Cristo, nós seremos perseguidos, seremos, até se for preciso, entregue à morte. Mas só que no final, sempre Jesus é o triunfante. Aquele que permanecer fiel a Deus, esse terá uma vida eterna. Louvado é o nome do Senhor. Então que esta mensagem, irmão, traga para nós um preparamento espiritual, um preparamento diante de Deus. Não vos assusteis com esse mundo, mas que nós possamos estar preparados para o dia ter o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Passa aqui o microfone para o nosso pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus em Cristo venha abençoar cada um dos irmãos, das nossas irmãs em Cristo Jesus. Eu quero convidá-los para nós meditarmos na palavra do Senhor. Hoje é um pouco de ensino. Dizer a Deus que mais pessoas tivessem se disponibilizado para estar no culto. Amém? Mas eu aprendo que a mensagem que devemos pregar para 100 também se prega para 10. Então quero convidar você para lermos a palavra de Deus na carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo de número 6 e o versículo de número 9 a seguir. 1 Coríntios, capítulo 6. Amém? A partir do versículo 9, nós estaremos lendo. Eu queria convidar você para ficar de pé. Amém? Eu vou ler com vocês
de forma alternada, tá bom? Eu vou ler o versículo número 9 e os irmãos lêem o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não eis, nem o lavado, nem os idólatras, nem os adultos, nem os envenenados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém. Senhor nosso Deus, Glória a Deus, aleluia. que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração. Que nós te pedimos, meu Senhor, que Tu tenha piedade das nossas vidas, que nos ensine a ter temor de Ti, a corrigir nossa vida, que o Teu Espírito fale conosco. É o que eu te peço por fé, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Glória a Deus. ser crente é muito bom. Não tem coisa melhor na vida de um ser humano do que este ser humano ouvir a mensagem do Evangelho e ter a oportunidade de aceitar a Cristo como Salvador. Graças a Deus, cada um de nós que aqui estamos, fomos que somos fruto do amor e da misericórdia de Deus, nosso Pai. João, escrevendo no seu primeiro tratado, que é o Evangelho, ele escreve dizendo no capítulo 1 e o versículo de número 11: disse que Jesus Cristo veio para o que era seu. É uma referência ao povo judeu, pois devemos lembrar que Jesus era judeu, descendente de Davi, segundo as profecias. O seu pai e sua mãe adotivos eram judeus, e Cristo veio primeiramente para converter este povo e levá-los ao arrependimento. Mas, como nós sabemos, o povo judeu rejeitaram a Cristo, não creram nele como Salvador, endurecido com seus corações, negaram e renegaram o Salvador da humanidade, que é Jesus Cristo. Porém, a graça de Deus e a misericórdia do Senhor, que se houve manifestado, não é manifestada, é manifestado. Esta graça salvadora que se havia manifestado ao povo judeu, também se estendeu a toda a raça humana, para se cumprir uma profecia que Abraão recebeu do próprio Deus, dizendo: em ti será bendita todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Aí no versículo 12, João escreve dizendo: mas a todos quanto o receberam, Deus
de se tornarem filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu acredito que o crente deveria guardar no seu coração este pensamento: eu estou na terra, sou pó da terra, mas alcancei a graça e a misericórdia, e pelo amor de Deus e o sacrifício de Jesus na cruz, eu me tornei um filho, uma filha de Deus. E aos seus filhos Deus derramou o Espírito Santo, o Espírito que clama Abba Pai, ou seja, meu Pai, Paizinho. Glória a Deus. O crente deveria ser grato por esta revelação da palavra de Deus, ser filho, filha de Deus. E Deus nos deu a oportunidade de, neste mundo, nós termos sido chamados por Deus mediante a pregação do Evangelho, e hoje nós temos uma igreja, uma congregação para nos congregar e manifestar a nossa devoção e a nossa gratidão a Deus. O que eu digo, irmã Nélia, é que é um dos quesitos que muitos crentes não sabem: a importância da igreja para manifestar a sua devoção e a sua gratidão a Deus. Igreja é para isso, é aonde a gente manifesta a nossa devoção. Agora, como crentes que aceitamos a Jesus, nós temos de Deus a garantia do perdão dos nossos pecados e da salvação da nossa alma. Vamos ver o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Quem achou? Glória a Deus. Quem pode ler? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Glória a Deus. Dá para você entender a leitura desta palavra? Que diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, no plural, que somos, não é que seremos, é que somos, o termo está no presente, somos salvos, é o poder de Deus. Nós que somos salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz. Naqueles dias, meus irmãos, como nos dias atuais, falar para alguém que o Nazareno, aquele que morreu na cruz, o filho de Maria, filho de José, aquele que morou em Nazaré, morou em Cafarnaum, aquele que desde criança já foi perseguido por Herodes, aquele que foi levado ao Egito e depois de algum tempo retornou para Jerusalém, aquele que nasceu em Belém e foi notificado o seu nascimento pelos anjos,
que visitaram os pastores, que pastoreava suas ovelhas nos montes pela madrugada. Aquele que nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Aquele que foi batizado por João Batista. E João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda disse o profeta: eu batizo com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. Aquele que depois de 3 dias, ao terceiro dia, depois de morto, ressuscitou gloriosamente, porque os anjos chegaram ali no túmulo, removeram a pedra e com certeza disseram: Jesus, o teu Pai te chama. Glória a Deus. Aquele que foi ressuscitado pelo Espírito Santo e que voltou às nações celestiais. Naqueles dias, dizer que ele salvava e ainda salva e perdoa os pecadores os seus pecados, para muitos era loucura. Loucura para os sábios, loucura para os sacerdotes desviados, loucura para o sinédrio, loucura para os cientistas e filósofos da época. Dizer que Jesus é o Salvador do mundo parecia loucura. Mas falta isso. Sim. Eu queria, se o senhor puder explanar o 28. Sim, vamos chegar lá. Vou lembrar. Então, dizer naquela época que Cristo é o Salvador do mundo é loucura. Mas Paulo diz: para nós, a palavra da cruz, que é loucura para quem está perecendo. E por quê? Porque não existe outra mensagem de salvação sem ser a mensagem da cruz. E todo obreiro, todo pastor, todo pregador que se preza, todo evangelista, todo missionário e missionária, todo propagador do evangelho não pode pregar uma mensagem sem a cruz. Nós devemos apontar o Cristo que não está mais na cruz, mas está ressuscitado no terceiro dia e está com Deus intercedendo por nós. Paulo diz: para os que perecem, a mensagem da cruz é loucura, mas para nós quem? Ele, o apóstolo Paulo, os apóstolos da igreja primitiva, e a todos quanto haviam aceitado a Jesus, e a todos quanto iriam aceitá-lo no decorrer dos séculos. Paulo diz: mas para nós que somos salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. E se tem uma coisa que Satanás não quer, é que os pregadores preguem a mensagem da cruz. Há muitos pregadores pregando visão de anjo. Irmãos, eu não preciso ver anjo para saber que ele está entre nós. Não preciso. Não preciso mentir para a igreja que estou vendo anjo com bandeja na mão, com bisturi na mão. Não! Eu tenho que pregar a mensagem da cruz. Os pecadores precisam olhar para a cruz pela fé e saber que Cristo não está mais ali. Ele ressuscitou, Ele é o intercessor, é aquele que morreu para nos salvar. Glória a Deus, é verdade. Mas para nós que
somos salvos. A mensagem da cruz é o poder de Deus. Glória a Deus. Agora, amados, infelizmente, o poder de Deus chegou em muitas vidas, chegou em muitos lares, chegou em muitas igrejas. A mensagem do Evangelho chegou como uma bomba atômica, destruindo o mal. O poder de Deus está revelado nas Escrituras. O poder de Deus está revelado no Evangelho. O poder de Deus está na Bíblia Sagrada. O poder de Deus está na igreja. O poder de Deus está na vida do crente, cheio do Espírito Santo, que crê na mensagem da cruz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Evangelho chegou e vidas foram transformadas, vidas foram salvas, vidas já partiram deste mundo para a eternidade, mas partiram salvos, com seus pecados perdoados, com a sua alma lavada pelo sangue de Jesus. Aleluia. Crentes que partiram deste mundo para a eternidade e na hora da sua morte partiram ainda falando em línguas estranhas, porque a presença do Espírito Santo está com o crente até na hora da morte. É verdade, Jesus. Aleluia. Mas infelizmente, irmãos, este poder do Evangelho que muitos ouviram, que muitos disseram que abraçaram, que muitos dizem que creem no Evangelho e que são servos e servas de Jesus Cristo, muitos que estão dentro das igrejas. Paulo foi categórico, mostrando quem não entrará no reino de Cristo. E aqui é que está o problema, porque no versículo 9, Paulo faz uma pergunta dizendo: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Por que Paulo está usando essas palavras para a igreja de Corinto? Porque naquela igreja havia muitas pessoas que foram transformadas pelo Evangelho, pessoas que o apóstolo Paulo orou aceitando a fé, pessoas que o apóstolo Paulo consagrou e colocou como obreiros naquela igreja. Mas quando foi no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos, muitos daqueles crentes deixaram de servir ao Senhor, deixaram de ter uma vida controlada, dominada pelo Espírito Santo. Muitos crentes daquela igreja voltaram à sua prática pecaminosa, voltaram às suas práticas erradas. Muitos crentes naquela igreja desistiram da caminhada e começaram a viver uma vida injusta. No capítulo 6, no versículo 1, o apóstolo Paulo começa a discorrer, censurando o litígio, a contenda que havia entre aqueles crentes na igreja de Corinto. Paulo diz no versículo 2 que eles deveriam saber, se eles não estavam lembrados, que nós haveremos de julgar os anjos no dia do Senhor, no dia do juízo final. O Senhor vai separar aqueles que vão participar do juízo e que também estarão julgando no dia do Senhor. Aleluia. Paulo diz: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quantas mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo, e
concernente a esta vida, pondes na cadeia aos que são de menos estima na igreja? Para vos vergonhar, digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante os infiéis. Paulo estava censurando, porque naquela igreja houve demanda, houve contenda, e agora um crente daquela igreja em Corinto foi aos magistrados deste mundo, na sua época, levado a juízo, e agora o ímpio, que não tinha temor de Deus, o ímpio que não conhecia Deus, o ímpio que não tinha nada de Deus, estava julgando as coisas concernentes à vida dos cristãos. Paulo estava dizendo: é vocês os obreiros, é vocês os crentes, que devem julgar as coisas dos crentes. Olha, irmãos, muitos sofrimentos seriam evitados se muitos crentes que estão com problema para resolver procurassem a direção da igreja, procurassem aconselhamento pastoral. Muitos crentes não estariam sofrendo em livre sofrimento se, em vez de procurar o ímpio, procurar o injusto, procurar quem não tem temor a Deus, procurasse o homem de Deus para tratar dos seus assuntos pessoais e familiares. Muitos sofrimentos serão evitados. Naquele dia o irmão entrou em juízo e levou outro ao tribunal, e Paulo está discordando disso e dizendo: não é assim, não é assim que a igreja deve se portar. Vocês não são mais desse mundo, vocês têm outra natureza, vocês têm o Espírito de Cristo, vocês têm as Escrituras, vocês têm pastores. As coisas da igreja devem ser tratadas na igreja e pela igreja, mediante a sua liderança. Mas vivemos numa época, irmão, lastimavelmente. O missionário Davi estava me contando agora à noite que ele assistiu um vídeo nosso no YouTube, quando eu estava expulsando uma legião de demônios na cidade de Canabrava, na vida de uma pessoa da igreja. Ali na igreja Assembleia de Deus, em Canabrava, havia uma crente, e essa crente cantava, servia a Deus, tudo bem. Mas quando deu na época, depois de crente, essa crente, irmã, saiu da igreja. E ela, que era na ocasião contribuinte, era dizimista aparentemente, ela foi agora cobrar da igreja que devolvesse os dízimos que ela havia dado tempos passados. E como se não bastasse, ela pegou, botou o pastor na justiça e processou a igreja. Sabe o que aconteceu? Veio o espírito de depressão nela, o diabo tomou conta dela, e ela ficou possuída por uma legião de demônios. Ele aqui assistiu o vídeo, quando o pastor daquela igreja, o marido da mulher, a minha esposa que estava comigo filmando, e uma outra pessoa, nós tivemos uma luta de quase 30 minutos, para expulsar aquela legião de demônios que estava naquela mulher. Ela dava gritos, o missionário viu. Aí sabe o que aconteceu? Já tinham levado naquela igreja para visitar aquela família padres, macumbeiros, já tinham levado obreiros da Universal, obreiros da Mundial, para expulsar o demônio daquela moça, e não conseguiram expulsar. E naquela ocasião, irmão Francisco Moreno,
Era o centenário das Assembleias de Deus. E eu fui convidado para pregar naquela igreja, no centenário da igreja. E fui com minha esposa de moto. Mas quando chegou a hora do almoço, almoçamos, depois do almoço o pastor daquela igreja disse assim: missionário, vamos ali conosco visitar uma família. E eu disse: vamos. Entramos no carro dele e fomos. Quando nós chegamos naquela localidade, por detrás de uns morros, quando a moça percebeu que nós estávamos chegando, ela correu para dentro do quarto e se trancou. E a mãe daquela moça também se trancou dentro do quarto, pois a mãe estava fazendo trabalho de bruxaria para separar ela do marido. Depois foi nos confessar. E aquela moça, ninguém expulsava o demônio dela. E quando chegamos lá, ele, o pastor daquela igreja, a minha esposa, o marido daquela mulher e mais uma outra pessoa, começamos a orar. E aquele demônio naquela mulher trancada dentro do quarto, até que o marido arrebentou a porta do quarto e nós entramos. Aquele demônio dava gritos, aquele demônio dava ruídos, aquele demônio fazia zoada que estremecia no lugar. Mas quando oramos, o demônio que estava naquela mulher não aguentou, caiu por terra. E aquele demônio saía um, dava outro, saía um, dava outro. O demônio ficava no subconsciente daquela mulher. Aleluia. Glória. Até que o Senhor Jesus libertou. Mas fez quase 30 minutos. Depois vamos conversar. Porque o demônio não entra na vida de uma pessoa por acaso, a não ser que encontre brecha na vida da pessoa. Aí vamos saber o porquê. Ela havia levado a igreja na justiça, ela havia processado o pastor daquela igreja, ela estava afastada dos caminhos do Senhor, e o diabo estava matando ela aos poucos. Mas sabe o que aconteceu, meus irmãos? Jesus libertou, porque ele disse na sua palavra: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. O demônio não pode ficar aonde a igreja chega. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, verdade. Mas aí o apóstolo Paulo começa a dizer: não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí ele vai discorrer. E nesse discorrer aqui, não está todos os injustos. Observe que o texto diz assim, ó. Veja bem. Não erreis. Primeira coisa que o apóstolo expressa: não erre. Como quem diz, não se engane. Por que é que Paulo faz esta observação, meus irmãos? Porque tem muitos crentes que estão enganados com o seu estilo de fé, com o seu tipo de crença, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de viver, e vive como se Deus não existisse e como se Cristo não voltasse muito em breve. Aí ele começa a dizer: irmã Neta, da seguinte maneira: não erreis. Como que diz? Não se engane, porque pode algum crente estar enganado. Aí ele continua dizendo, irmão Francisco Moreno: nem os devassos. Não precisa nem explicar o que é devasso, mas você pode pesquisar o que é uma pessoa devassa, o que é a devassidão, qual é a maior devassidão da presente época, o que é um crente devasso, uma pessoa devassa. Então Paulo já começa a dizer que os crentes devassos, crentes imorais,
não entrará no reino de Deus. Pode entrar na igreja, pode entrar numa convenção, pode entrar no ministério, pode entrar na justiça, pode entrar em qualquer departamento, crentes devassos, mas no reino de Deus não entrarão. E os que morrerem na devassidão perderão sua salvação. Infelizmente, muitos pastores não pregam isso, com medo de espantar as pessoas. Mas aqui estou dizendo, presta a igreja, não seja um crente devasso, não seja uma crente devassa, seja santo, seja santa, obediente ao Senhor, com temor no coração, tendo uma vida consagrada, uma vida baseada na palavra de Deus, porque o céu te espera e Jesus também, glória a Deus. Mas os devassos não entrarão no reino de Deus. Glória a Deus. Depois dos devassos, diz o apóstolo Paulo, nem os idólatras. O que tem de crentes idólatras ainda nos dias atuais não está no gibi. Estou um pouco gripado, por isso que estou tossindo. Mas a idolatria não está restrita somente àqueles que veneram os mortos, não somente àqueles que veneram uma imagem de escultura, nem àqueles que veneram algo da natureza. Pois você sabe que há nações que até mesmo o animal serve de adoração. Alô? Para alguns. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Idolatria é a gente cultivar em nossa vida algo ou alguém que toma o lugar de Deus em nossa vida. Jesus. Aleluia, Jesus. Tem gente, principalmente mulheres, que idolatram a própria beleza e usa da beleza, usa da formosura para atrair para si pessoas para o seu cultivo amoroso. É verdade. Amantes da beleza. E por causa da beleza e da estética, muitas mulheres perderam até a sua vida, morrendo nas academias. Não sou contra uma mulher cristã frequentar uma academia, desde que esta mulher cristã tenha pudor, melhor, desde que ela tenha vergonha na cara, e lá na academia tenha postura e compostura de uma crente lavada pelo sangue de Jesus. Aleluia. Mas como muitas, não, irmão, idolatria da beleza, outros idolatram pessoas. É que eu amo tanto aquela pessoa, eu amo tanto aquela pessoa, que se não for, não tiver outro jeito, eu sou obrigado a sair da presença de Deus. Há outros que idolatram propriedades. Eu ouvi um pastor ensinando um dia desse, que uma mulher idolatrava tanto um papagaio, que quando ela morreu, toda a herança dela, mais de 1 milhão, ficou registrado para os cuidados do papagaio.
Mas geralmente a pessoa dessa não ajuda um membro da família que pode estar morrendo. Tem pessoas que gastam mais que um cachorro. Tem crentes, irmãos, que gastam mais com gato e com cachorro do que com a obra missionária. Acredita isso, irmãos? Outros idolatram o dinheiro. A idolatria é tão grande pelo dinheiro. E o amor que cega, porque ter dinheiro não é pecado. Se fosse a vontade de Deus, era para nós, os crentes, irmã Neta, se as pessoas que deveriam ter mais dinheiro no mundo, eram nós, os crentes. Mas infelizmente Deus sabe. Basta o crente mudar de emprego, basta quem ganhar um pouquinho a mais que se desvia. É assim ou não é? Então isso são idolatria. Outros idolatram tantas coisas, mas a Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Aí ele continua: nem os afeminados, nem os sodomitas. Aqui é uma referência à promiscuidade. Deus criou homem e mulher. Pode um afeminado ser salvo? Pode. Jesus veio buscar os que estavam perdidos. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. Para salvar, Ele salva todos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Mas infelizmente, muitos não serão salvos. Muitos tiveram até que abandonar a fé para viver uma vida de afeminado. Homem querendo viver como se fosse mulher, e mulher querendo viver como se fosse homem. E hoje, na nossa sociedade atual, é até crime falar esses termos. É verdade. Mas a Bíblia fala afeminado. Se não se arrepender, porque eu creio, irmão, no arrependimento do pecador, porque muitos afeminados abandonaram o pecado, aceitaram Jesus, foram transformados, se casaram, constituíram família, têm filhos e são até obreiros, porque a mensagem da cruz é poderosa para salvar o pecador. Mas muitos que estão na igreja, na prática da homossexualidade, na prática do lesbianismo, pode passar a vida toda na igreja e pode, por infelicidade, até morrer e serem velados na igreja, mas no reino de Deus não entra. Nós temos que pregar que o afeminado tem que ser macho. Deus fez macho e fêmea. Deus fez homem e mulher. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda continua o apóstolo dizendo: nem os avarentos. Avarentos, irmãos, a avareza está tratando do amor ao dinheiro. Não é a igreja. Um dia desse, alguém chegou para minha esposa e disse: diga para o pastor não pregar sobre dinheiro, não falar em dinheiro na igreja, que fulano não gosta. Não, irmão, não existe isso não. Quem não gosta é os infiéis. Os infiéis, irmão Francisco, ele não gosta que fale com dinheiro, porque a mensagem vai de encontro a eles. O infiel pode cantar, pregar: Jesus, eu te amo, mas no que diz respeito à contribuição na igreja, o amor dele é tão grande que ele toma o que é de Deus. Não contribui, não oferta, não ajuda, não constrói.
Mas não é o pastor Ângelo que está falando. E nem é a Assembleia de Deus que está dizendo. É a Bíblia que está falando que os avarentos não entrarão no reino de Deus. É eu que estou falando, irmão Francisco? Não é a Bíblia? É ou não é, irmão? Estou certo ou errado? Eu só estou repetindo aquilo que a Bíblia diz. Só que aquilo que a Bíblia diz, nem todos gostam de ouvir. Nem todos gostam. Porque a Bíblia tem duas funções na vida do pecador. A Bíblia tem duas funções na vida do pecador. Ou ela convence, ou ela enfurece. Agora, por incrível que pareça, irmãos, quem está se enfurecendo é os crentes, não é nem o descrente. Porque a Bíblia, ela fala mais alto do que a igreja. É a Bíblia que determina o que a igreja deva ensinar. Não é a igreja que vai determinar o que a Bíblia tem a dizer. É assim ou não é? Aí diz aí no apóstolo Paulo: nem os ladrões, nem os avarentos. Aí ele continua: nem os bêbados. A gente sabe que tem crente por aí que gosta de tomar uma dosinha. Irmão, eu estou preocupado, porque já está com 2 vezes que eu sonho com um crente fumando. Já está com 1 vez que eu sonho com um crente bebendo. Ontem à noite foi uma. E desta feita quem estava fumando era eu, escondido dos irmãos. Ainda bem que eu acordei. Irmão, será que tem entre nós algum crente que ainda gosta de um cachimbozinho? Será que existe entre nós alguém que lá por dentro do mar gosta, irmãos, de um pão ronca? Será que há? O irmão Simeão Ventura, que foi presbítero nosso lá em Timon, foi meu dirigente, me pastoreou, ele contava uma história de um crente de ceia, crente de pregar, crente, mas quando o crente ia para o mar, levava o pão roncazinho dele, aí fumava, olhava para um lado, olhava para o outro, fumava. Quando foi um dia, esse crente entrou depois do almoço, quem morava nessa época lá do Maranhão, não tinha banheiro dentro de casa, porque eu sei que é do mar. E estava lá, ele fazia um cigarrinho dele, e aí ele deu aqui uma tragada, acendeu, e lá onde ele estava tinha um pé de árvore e veio calando. Desceu, aí olhou para ele e ficava assim. Aí ele se afastou, o calango saiu do lugar e foi para o outro lado, ele olhou para o calango. Aí ele disse que dentro da cabeça dele, era como se o calango falasse assim: bonito, hein? Estou aqui escondido fumando e eu chorando, bonito, hein? Quando foi de noite, ele foi para o culto pedir reconciliação, porque diz que o animal, um simples animal, repreendeu ele dizendo: bonito, hein? Estou aqui dentro do mato fumando escondido e deve te ver. Porque o cara não fica balançando a cabeça, né? Graças a Deus que pelo menos ele foi pedir perdão. Mas quantos irmãos, quantos? Uma vez um pregador pregar aqui, pregou e foi uma coisa bonita de se ver. Quando foi mais ou menos com pouco tempo, ligaram: pastor fulano de tal dos Anzóis, o senhor está sabendo? Não.
Pois é, pastor. Pegaram ele novamente fumando. Agora está aí em algum lugar no norte aí, trancafiado. Amados, tenhamos cuidado, porque os olhos do pastor não vê, os olhos do missionário não vê, os olhos do diácono não vê, mas os olhos de Deus vê. A Bíblia diz que seus olhos são como chama de fogo e nada passa diante dos seus olhos. Jeremias 23, versículo 24, Deus diz que Ele enche a terra e não há ninguém que se esconda da sua presença. Então, amados, o texto sagrado nos adverte que nem os bêbados entrarão no reino de Deus. Que Deus nos livre, irmãos, de ter entre nós alguém tomando vinhozinho escondido, cachaçinha serrando. E tem gente que às vezes até derrama e diz que é do santo. Eu não sei qual é o santo, porque bebida é uma coisa maligna, irmãos. Olha, irmãos, eu conheço pastores de fama que perderam igreja porque foram filmados bebendo. E um dia o bêbado cai. É assim ou não é? Aí nos diz aí no escritor: nem os maldizentes, nem os roubadores. Aí eu tenho um dever de casa para vocês, porque o texto fala de ladrões e roubadores, ladrões e roubadores, ladrões e roubadores. Eu quero entender que seja ladrões profissional da alta escala. Olha, irmão, tem pessoas que roubam a igreja. O pastor Antônio Cardoso contou para nós que ele estava dormindo. E lá, no sono dele, ele estava em frente ao templo, a igreja ali em Castelo. Quando chegou o fim dos ares, dois policiais que desceram lá. Desceu um do lado do outro. E ele ficou olhando para aqueles personagens, e o personagem disseram: que a paz do Altíssimo seja com você. Nós viemos aqui buscar um ladrão. Aí o pastor Cardoso do Sul dizia: ladrão? Mas aqui não tem ladrão. Ele disse: tem. Abra a porta da igreja que eu vou lhe mostrar quem é o ladrão. E aí o pastor do sonho abria a porta e ele entrava na igreja, os dois acompanhando ele. E chegaram até na secretaria. E chegando na secretaria, ele viu o tesoureiro da igreja. Tesoureiro da igreja. Roubando a igreja. Aí os anjos disseram assim: aqui está o ladrão. Pegaram ele e algemaram. E aí o pastor Cardoso do sonho viu até quando saiu de dentro da igreja e passaram pela porta. Aí não viu mais, porque o pastor acordou. E ele acordando, quando foi de tarde, chamou a esposa, a irmã Iraci, e foram na casa de um presbítero, que era o tesoureiro da igreja. E lá o cara confessou que realmente vinha roubando os dízimos e a oferta da casa do Senhor. Olha, irmãos, nós devemos entender uma verdade. Está bem aqui a minha esposa, que é tesoureira da igreja, mas ela não pode mexer no dinheiro da igreja sem autorização do pastor. E não pode confundir o pastor com o marido. Uma coisa é eu, o marido, outra coisa é eu, o pastor da igreja. Jesus, é verdade. A Bíblia diz que Judas, quando a mulher derramou o perfume sobre Jesus, diz que Judas disse: para que esse desperdício? Por que não pega esse dinheiro e distribui entre os pobres? João escreve dizendo: Judas falou isso não porque ele amava os pobres, mas porque era ladrão e metia a mão na bolsa do Senhor.
e roubadores. São dois termos, ladrões e roubadores. A Bíblia diz: roubará o homem ao Senhor, todavia vocês têm me roubado toda a nação. Alguém perguntou: em que nós temos te roubado? Deus respondeu: nos dízimos e nas ofertas. Deus poderoso. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Forte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, se tu ganhar 10 centavos, 1 centavo é do Senhor. Se eu ganhar 10 reais, 1 real é do Senhor. Então eu vou pegar o meu dízimo e eu vou comprar uma lata de tinta para a igreja. Negativo. A Bíblia diz que é o sacerdote que ministra as finanças do Senhor. Eu não posso pegar o meu dízimo e dizer: eu vou fazer o que eu quero com o meu dízimo. Não, eu estou observando que eu preciso botar uma lâmpada. Ele está faltando uma lâmpada. Eu vou pegar o meu dízimo, eu vou comprar a lâmpada e botar no lugar. Não. Na igreja tem um administrador. Nós temos que aprender isso. Será que esses roubadores que não herdarão o reino dos céus estão incluídos nisso, irmãos? Aí o texto continua dizendo: nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. No versículo 9 e no versículo 10, duas vezes o apóstolo Paulo fala quem não herdará o reino de Deus. Que Deus nos guarde, meus irmãos, que possamos guardar essas verdades em nosso coração e nos preocupar com o reino de Deus. Porque que adianta nós ser crente e no fim da nossa vida ser sepultado para descer para o inferno? Que adianta nós ser missionários, pastores, cantores, pregadores e no fim da nossa vida perder a salvação? É verdade. Porque, amados, uma coisa é certa: Deus não se engana e nem se deixa enganar. Eu quero que, para finalizar aqui, que você abra a palavra de Deus em Gálatas. Ainda agora eu vi aqui no início do culto Josué citando os livros e as epístolas até o livro X. Então eu vou citar também Gálatas, está antes de Efésios. Você vai pegar o capítulo 6. Não, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. E você vai pegar agora então o versículo 19. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Escute: prostituição, impureza. Impureza está relacionado à sexualidade, na mente e na alma. Lascívia. Aqui eu vou deixar você fazer uma pesquisa. Procure o que significa a palavra lascívia. Quando é que alguém está com lascívia? Idolatria, já falamos anteriormente. Feitiçaria, inimizade. E feitiçaria está incluído até rezador, viu, irmãos? Lá no campo que eu trabalhava, lá na Palmeira de Cima, tinha crente, irmão, que quando o filho adoecia não levava para a igreja para orar, não. Ia procurar rezador. Crente que levava oferta para a igreja, que participava de festividade na igreja e levava filho para rezador benzer.
Eu dizia, nunca descer para essa pessoa na igreja. Nunca descer. Não. E quem leva seus filhos para rezador, comete o mesmo pecado de Isaí, de Saul, quando Saul procurou a pitonisa, a feiticeira. E Deus rejeitou Saul. E você acha que Deus mudou, irmão? Como é que fica a atitude de um crente que leva o seu filho para rezador, para benzadeira? E eu vou dizer aqui para mulheres, cuidado com garrafada. Que às vezes crente enganado pode estar comprando garrafada de macumbeiro e levando maldição para dentro de si. Ainda vale a pena o poder da oração. Jesus disse, em meu nome, para as mãos sobre os enfermos e os curarão. Já sabe, né, Josué? Quando casar, não leva o guri para rezador, não. Deus te livre, né, meu filho? Aí, como é que diz ainda? Diz assim: inimizades, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdará o reino de Deus. Glória a Deus. E pronto, vou fechar a minha Bíblia. Amém, irmãos? Amém. Agora, não esqueci da irmã, não esqueci da irmã Netinha. Ela pediu informação 1 Coríntios 28. no capítulo 1, versículo 28. É isso que diz? E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Aí o versículo 29 conclui dizendo por que Deus fez isso: para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Olha, a escolha de Deus para a salvação, aqueles e aquela que para o mundo não tinha significado nenhum. Por exemplo, a gente vê um bêbado, a gente nunca imagina que naquele bêbado Deus esteja vendo o que nós não vemos. A gente olha e vê apenas um bêbado, um cachaceiro. Mas Deus está vendo lá no futuro um grande pregador e ganhador de alma. Aleluia. Às vezes a gente olha um drogado. Família só, a sociedade diz, isso não presta, não vai valer nada. Mas é o que os homens estão vendo. Mas Deus está vendo lá no futuro. E às vezes Deus escolhe aquilo e aquele que o mundo jamais iria querer escolher. E faz dele aquilo que o mundo não pode fazer. Você quer ver um exemplo? Quem é que pode fazer? Quem poderia fazer de um bebedor de cachaça que nem eu, o pregador do Evangelho? Aleluia. Quem imaginaria que um dia eu seria um pastor de igreja? Quem algum dia me viu cair no chão bêbado, imaginaria que um dia eu seria usado por Deus para resgatar bêbados para o reino de Deus? Glória a Deus, é forte. Assim como Deus escolheu a senhora. Ninguém me escolheria, mas Deus me escolheu e viu em você uma mulher de Deus para trabalhar nesta obra. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, esse cabrinho aqui não gostava nem de crente. Quantas vezes o pai dava conselho para ele? Ele já contou aqui na igreja, mas ninguém nunca imaginou que um dia ele seria o diácono da igreja. O pai dele partiu para a glória e deixou o filho na terra, diácono da igreja. Seu Deus faz isso. Aleluia. Verdade. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Quem olhou Davi lá com fresa no Mato Grosso, Glória a Deus. em uma igreja bonita, cheia de obreiro. Ninguém nunca imaginou viver em obreiro.
mas Deus via nele um missionário no brejo da onça. Uma pessoa que eu poderia usar as palavras de Paulo para Timóteo: sofre comigo a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Glória a Deus. Amém? Deus é bom. Senhor meu Deus, eu te louvo e te agradeço. Que nós possamos priorizar o céu. Que nós possamos priorizar o teu Espírito Santo. Que nós possamos crer no poder do Evangelho. Porque a mensagem da cruz é loucura para quem perece, mas para nós que cremos é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu oro pela minha esposa, missionária Nilce. Eu oro pelos meus filhos, missionário Josué. Aleluia! Missionário Jeremias, missionário Samuel, missionária Radassa, missionário Esther, que estão comigo na obra de missões. Agradeço pelo missionário Davi, missionário Jerusa, pelos seus filhos, pelo diácono da igreja Dom Francisco Moreno. Agradeço pela igreja reunida neste culto de ensino. Agradeço, meu Deus, pela vida da minha filha Thalita, lá em São Paulo. Abençoa seu noivado e seu casamento, que seja repleta de bênção do céu. Abençoa minha filha Natália, seja tua mãe com a tua serva Natália em São Paulo. Abençoa meu filho Wellington, minha nora Thaís. Abençoa meu filho Ângelo, filho, Pai, ali em Crateus. Meu Pai amado, eu oro pela minha nora, sua esposa, Senhor. Oro, meu Pai, pelo meu filho Josenias, pela minha nora Micaele. Oro, meu Pai, pela igreja que tu me deu para cuidar e pregarei tua palavra assim como ela é, pois eu sei que é o poder de Deus. Oro pelos ofertantes e dizimistas dessa igreja. Oro nesta noite, Pai, pelo teu servo, pastor Ilano Silva, ali em Santa Catarina, meu Pai. Usa teu servo, que estará pregando ali nos Gileões deste ano, para se cumprir a palavra que eu falei a ele no teu nome, que ele seria chamado. Abençoa, meu Pai, teu servo, pastor Flávio Lia. Abençoa, meu Deus amado, a tua serva apóstola Maria Neuza, ali na Espanha, Senhor. Seja tua mão com ela, em nome de Jesus. Oh Deus, essas bênçãos eu te peço e por que te agradeço, no santo nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com esta igreja e os que creem digam glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Pode aplaudir. Nós somos a cidade de Deus e a Bíblia diz: louvai ao Senhor com palmas. Deus abençoe a todos. Amém. Amanhã tem culto no povoado Vitória. Quem quiser nos acompanhar o culto ali, fale conosco, fale com a missionária, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero orar aqui pela irmã Calu. Vem cá, vamos orar pela irmã Calu. Vamos orar pela parente da irmã. Vem aqui, irmã Júlia, representando a sua parente. As ofertas, depois do culto, não deixe de deixar sua
oferta para completar o culto nesta noite. Venha, minha filha, representando sua parede. Eu vou chamar aqui a irmã Neta, para representar a irmã Calu. Soubemos que ela sofreu uma queda de rede, aí foi para a cidade de Valença, e de Valença levaram para Picos. Vamos orar pela irmã Calu e pela parente da irmã. Também a irmã Raimunda, na Vitória, pede oração pelo seu marido, que passou mal, foi para o hospital em Campo Maior para tirar apendicite, né? Estava sofrendo com apendicite. Mas Deus é Deus para dar vitória. Ele já foi operado, mas o médico disse que precisa de cuidados, né? Ele já foi operado. E eu vou chamar a irmã Iranil para fazer esta oração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Peço oração também, missionário, pela irmã Delvina, em São Luís. E a dona Desuíta, minha tia Desuíta, e tia Dalila, irmã, estou aqui para vocês, desse irmão. Dalila é uma crente bem fervorosa, linda, bonita, cantava que era uma bênção. Aí se desviou, e o diabo enlouqueceu ela. Meu irmão, o que acontece? Vamos orar também pela missionária Jerusa. Ela está com esta gripe, esse período difícil de tempo também, né? Ore pela irmã Jerusa, o marido está aqui representando. E ore por mim, em nome de irmãos. Ontem, só Deus na casa. Ore por nós. Oremos. Soberano eterno Pai, neste momento, Senhor da glória, em que nós entramos, Senhor Jesus, na tua presença, no nome de Jesus. Pai, nós te apresentamos todos aqueles que foram mencionados por nome dessa noite, que o Senhor conhece, Pai querido. Oh Jesus, agora nós pedimos, ó Pai, que pela tua misericórdia o Senhor venha repreender toda a enfermidade, Senhor. Aqueles que estão nos hospitais, vai ao encontro, usa o médico, o enfermeiro, como instrumento na tua mão, Senhor da glória. O Senhor Jesus é o médico dos médicos. O Senhor Jesus ainda confunde a medicina. O Senhor Jesus vai além da medicina. Aquilo que o médico não pode fazer, o Senhor chega e faz pelo poder do teu sangue nessa noite. Oh, Pai querido e santo, nós já podemos ver, meu Pai amado, o teu agir. Podemos ver o teu mover da tua mão esmagadora. E nessa noite, ó Pai, nós clamamos por esta vida. Te apresentamos todas em nome diante de ti. Para o encontro, que seja tudo para a glória do teu nome. Que a vida venha dar testemunho, ó Pai, da cura divina, Pai. É o que nós podemos agradecer, ó Pai, pelo milagre da cura. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe. Irmãos, leve a palavra